Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre avaliação em saúde mental, né? Nós, então, preparamos, na verdade, a gente pode pensar numa apresentação única ampla, dividida em duas partes, né? Que, embora sejam independentes, né? Então, dá para assistir uma ou outra, inclusive, e entender perfeitamente, independente da outra, mas elas são bastante associadas, né? Bom, deixa eu só rapidamente me apresentar, né? Eu sou da Universidade de São Francisco, do programa de pós em psicologia, trabalho junto com o Nelson, né? Inclusive, e é muito legal. E a minha área é saúde mental, avaliação em saúde mental, transtornos da personalidade, então é muito legal falar desse assunto aqui com vocês. E junto comigo tá a Gisele e o André, né? A Gisele Machado e o André Gonçalves, que são doutorandos lá na universidade, nós trabalhamos juntos nessa área de construção, de verificação psicométrica, acurácia diagnóstica, que aí tudo isso é tema do que a gente vai conversar com vocês um pouquinho hoje, né? Então, a Gisele vai começar apresentando para vocês sobre construção de ferramentas diagnósticas em saúde mental, e aí na sequência, o André vai apresentar para vocês sobre indicadores de qualidade de ferramentas em saúde mental, especificamente sobre indicadores de acurácia diagnóstica, vai contar o que é isso, né? Aí aqui eu coloquei alguns principais tópicos abordados, né, nessas apresentações, então. Diretrizes, né, boas práticas para a construção de escalas na área de saúde mental. E aí, inevitavelmente, para falar disso, a gente tem que falar de natureza de escalas em saúde mental, formato de itens, o que nos leva a falar, e aí o Nelson já estava falando bastante disso, né? De alguns casos disso, de vieses na testagem, que inclui o viés de quem responde, né? Então, a gente considera, por exemplo, como um viés os estilos de resposta, né? Então, pessoas que tendem a concordar mais, tendem a concordar menos, a despeito do nível, entre aspas, verdadeiro que a pessoa tem do consulto que a gente está avaliando, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre as verificações das propriedades psicométricas, validade, precisão, né? Que isso faz parte típica da construção, né? Desenvolvimento de escalas em saúde mental. E aí está o link com o que a gente está chamando aqui de acurácia diagnóstica, né? Que tem muito a ver com validade das escalas e é um ponto muito importante dentro da clínica de saúde de forma geral, né? Mas certamente também na de saúde mental especificamente. E então discutir um pouco de implicações práticas de realizar esse tipo de estudo e de verificação e inclusive de não realizar, né? O que você perde de informação. E, finalmente, os principais indicadores para uso prático dessa vertente aí da verificação das propriedades psicométricas. Então, pessoal, esses dois slides que eu preparei aqui foram mais no sentido de apresentar aí o que vem pela frente, e eu estou tentando procurar aqui onde que está a tela para parar de compartilhar, eu não estou encontrando. Só um segundinho, pessoal. Stop share aqui, desculpa. Legal. E aí, então, agora vou dar a palavra para a Gisele e, na sequência, para o André. Oi, gente, boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só fala para mim se vocês estão vendo direitinho. Tá dando para ver? Tudo certo? Está iniciando aí. Certinho. Tá. Como o Lucas disse, a gente vai fazer uma apresentação geral hoje sobre construção de ferramentas diagnósticas em saúde mental e também sobre acurácia diagnóstica e qual a importância disso tudo. E eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a construção de ferramentas. Eu coloquei esses dois livros aqui e esse artigo, esses dois livros são textos base, assim, para a construção de instrumentos de forma geral. Eles também servem para instrumentos de saúde mental, claro, mas eles são manuais, assim, detalhados de cada etapa da construção de instrumentos, de como fazer isso da forma mais adequada possível. E tem esse artigo aqui, que é de 2019, é um artigo bem recente, eu tive contato com ele super recentemente, mas é um artigo muito bom também, que fala de práticas mais atuais. Ele não foge muito do que os dois livros apresentam,
mas ele traz algumas coisinhas mais novas e também é interessante dar uma olhada. Eu acho que a primeira coisa que eu queria discutir com vocês é que antes de iniciar a construção de um instrumento, a gente tem que pensar em algumas coisas. Principalmente, eu vou falar principalmente em saúde mental, mas eu acho que é em tudo. Gente, se vocês pararem para pensar, quantos instrumentos vocês sabem que existe para avaliar a depressão, por exemplo, para avaliar a personalidade, para avaliar qualquer coisa. Tem muitos instrumentos já disponíveis. Eu não estou falando só da lista do SATEPSI, estou falando de instrumentos de forma geral, publicações. A gente sabe que tem muita coisa. E aí, eu acho que antes de começar a construir um instrumento, a gente tem que pensar, cara, mas eu preciso mesmo construir esse instrumento novo? Para que eu vou construir ele? Ele contribui com alguma coisa para além dos instrumentos que já existem ou não? Ele é necessário mesmo? Ou eu só estou criando mais uma coisa que vai ser réplica de uma outra coisa que já existe? Ele vai avançar no conhecimento? Ele vai avançar na prática? É essencial pensar nisso. Ah, e aí, se vocês pensarem e falar, não, realmente eu preciso construir esse instrumento, porque não tem ainda, a próxima etapa depois disso é visitar a literatura e pensar, beleza, dificilmente vocês vão construir um instrumento que não existe nenhum no mundo que avalie aquela coisa que vocês estão se propondo a avaliar. Mas, provavelmente, os instrumentos que já existem, eles podem ter alguma falha, eles podem ter alguma lacuna. E aí, vocês têm que visitar a literatura e encontrar, então, quais são essas falhas? O que falta? Ok, tem 20 instrumentos que existem, mas desses 20, qual é o problema de cada um deles? Nenhum instrumento é perfeito. O que poderia ser melhorado? Sei lá, tem um instrumento para avaliar a ansiedade, mas eu tenho um instrumento para avaliar a ansiedade que controla a quiescência, por exemplo, que te dá a possibilidade de controlar a quiescência, ou outros vieses de resposta. Ou, sei lá, eu sei que depressão, ela é composta por diversos sintomas, tem humor triste, deprimido, tem alteração de peso, e aí eu vejo que tem um instrumento que avalia toda essa parte de humor, mas não avalia as alterações de peso, por exemplo. Então, eu vou incluir uma escala que avalia a alteração de peso, já seria um avanço, uma coisa que não tem na literatura. Então, é super importante pensar nessas coisas para a gente evitar construir por construir. Construir uma coisa que não vai ser utilizada, que não está avançando nem na ciência e nem na prática clínica. Quando a gente vai construir um instrumento, a gente precisa definir muito bem. E levando em conta que vocês passaram por essas perguntas aí do primeiro slide e pensaram, nossa, não, realmente eu preciso construir um instrumento e ele vai avançar, eu vou suprir uma lacuna, eu vou trazer um avanço, certo? Vocês tendo definido isso, vocês têm que pensar também. Qual construto que vai ser avaliado? É depressão? Beleza, então é depressão, mas é depressão de acordo com o modelo DSM-5? É depressão de acordo com o quê? É claro que a gente tenta criar um instrumento para avaliação de saúde mental que englobe, por exemplo, eu estou falando de modelos, mas a maioria dos transtornos a gente tem uma definição muito clara, né, do que é, mas tem transtornos que nem tanto. O Nelson falou um pouquinho de psicopatia na última apresentação, e é uma das coisas que eu estudo também, e aí a gente vê que tem vários modelos para psicopatia. Se eu quiser construir um instrumento de psicopatia, eu tenho que definir qual modelo eu estou me baseando. Ou acho que, na verdade, a melhor solução seria eu tentar englobar características de todos os modelos que fossem coerentes, claro, né, com os estudos, e para eu tentar ter uma ferramenta que englobe todas as possibilidades daquele transtorno, né, para eu conseguir avaliar ele como um todo. Então, eu tenho que ter muito conhecimento do construto que vai ser avaliado, eu tenho que pensar em qual vai ser a natureza da minha ferramenta. Hoje eu vou falar para vocês mais de instrumentos de autorrelato, mas existem instrumentos de heterorrelato, existem instrumentos de avaliação por performance, existem instrumentos computadorizados, né? Tem as CATs hoje de testagem adaptativa, não deixa de ser um autorrelato, mas tem etapas diferentes de construção, de calibração de itens, mas eu tenho que pensar qual vai ser a natureza da minha ferramenta para que eu possa construir o instrumento de acordo com aquilo que eu estou me propondo, qual vai ser o contexto de avaliação,
E essa parte do contexto de avaliação, eu acho que é para a gente pensar também em vieses de resposta, em forma de aplicação. Por exemplo, se eu vou usar um instrumento para avaliar a ansiedade em uma empresa, é muito desejável que esse instrumento eu possa aplicar em grupo, provavelmente, né? Porque uma empresa é um lugar que tem muitas pessoas, dificilmente eu vou conseguir aplicar de uma em uma pessoa. Então, eu teria que pensar um instrumento que fosse possível eu fazer essa aplicação em grupo, por exemplo. Outra coisa que a gente pensa no contexto de avaliação são vieses de resposta. Numa empresa mesmo, se eu quiser um instrumento para fazer triagem ali no momento da seleção de pessoas, é muito provável que, dependendo do conteúdo desse instrumento, ele tenha a chance de ser afetado por desejabilidade social, que é a tendência das pessoas responderem os itens de forma desejável. Porque é um contexto high stake, é um contexto que está valendo alguma coisa, está valendo uma vaga de emprego. Então, as pessoas podem tender a colocar respostas mais desejáveis. E aí eu tenho que pensar numa forma de controlar esse viés no meu instrumento. E aí, por fim, a gente tem que pensar também no público-alvo, porque, vamos pensar, um instrumento construído para adultos responderem é muito diferente de um instrumento criado para crianças responderem. E isso dos detalhes mais básicos, por exemplo, da redação dos itens. Eu não posso esperar que uma criança tenha o mesmo nível de compreensão de escrita, né, do que um adulto. Então, a gente talvez tenha que adaptar algumas coisas para crianças, para adultos, para adolescentes, enfim. A primeira etapa para a construção de instrumentos, então, é a etapa teórica. Depois que você definiu o construto que você vai avaliar, você tem que pensar qual é a natureza desse construto, dessa variável que vai ser avaliada. Isso porque, dependendo da natureza da variável, a gente pode pensar em diferentes formas de escrever os itens, ou de somar os itens, ou possibilidades de interpretação para aqueles scores. Geralmente a gente pensa em dois tipos de variável, né, latente, que são as variáveis categóricas ou dimensionais. Em saúde mental, a variável categórica, ela diz se a pessoa, se a variável for categórica, a gente está assumindo que a pessoa tem ou não tem aquele transtorno. Então, ou a pessoa tem ou ela não tem depressão, ou ela tem ou ela não tem ansiedade. Se for uma variável dimensional, a gente entende que aquele transtorno, ele não varia qualitativamente entre pessoas. Ele varia quantitativamente. As pessoas podem ter um pouco daquilo, elas podem ter médio, ou elas podem ter muito, certo? Ela varia em níveis ao longo entre a população. Hoje a gente sabe que a grande maioria dos transtornos mentais são dimensionais. Tem uma revisão que foi uma revisão sistemática de literatura que foi feita em 2020 pelo Haslam, que demonstra isso. Só que, ainda assim, muitos diagnósticos oficiais hoje são categóricos. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora de construir um instrumento, qual modelo a gente está seguindo, muito mais para pensar na interpretação depois dos scores, como que eu vou poder interpretar os resultados que eu consegui com aquele instrumento. Outra coisa que a gente tem que pensar é se essa variável que eu estou avaliando, né, esse transtorno, ele faz um modelo formativo ou um modelo reflexivo. Em saúde mental, a grande maioria dos modelos são reflexíveis. Eu estou falando a grande maioria, mas eu acho que é todos, tá? O que é um modelo reflexível? Eu tenho uma variável latente, que é depressão, por exemplo, que explica as respostas aos meus itens. Então, o quanto a pessoa tem tendência a ficar triste, o quanto essa pessoa tem tendência a ter alterações de peso, de sono, tudo isso é explicado por essa variável chamada depressão, né? Por esse transtorno. Modelos formativos, eles não são tão usados em saúde mental, porque as nossas variáveis, elas são latentes, geralmente, né? Mas só para vocês saberem, os modelos formativos são aqueles em que os itens explicam a resposta ao indicador. Então, por exemplo, índice socioeconômico. Eu tenho aqui nos itens escolaridade, quantidade de televisões que a pessoa tem na casa dela, quantidade de carros, acesso a qualquer coisa. E aí, esses indicadores que vão formar essa
minha variável que eu estou chamando aqui de indicador socioeconômico, certo? E aí, uma outra coisa que a gente tem que pensar, ainda na etapa teórica, são possíveis vieses de resposta relacionados àquele construto. É claro, como o Nelson mesmo estava explicando nessa última apresentação, que todo instrumento de autorrelato, por exemplo, está sujeito à aquiescência. Mas nem todo instrumento vai estar sujeito, por exemplo, à desejabilidade social, porque a desejabilidade social ela é um atributo do sujeito também, mas ela também é um atributo do contexto. Dependendo do lugar onde eu vou aplicar esse instrumento, como ele vai ser utilizado, talvez eu não precise me preocupar tanto com desejabilidade social, porque a pessoa ela não vai ganhar nem perder nada ali, talvez ela não tenha tanto por que fingir as respostas dela. Um exemplo disso é que a gente pode pensar, por exemplo, psicopatia. Os itens de avaliação de psicopatia, muitas vezes são itens que, teoricamente, são socialmente indesejáveis, né? Porque são itens assim, eu não me importo em machucar as pessoas, eu não me importo em passar por cima das pessoas para conseguir coisas. Estou dando exemplos, tá, gente? E a gente pode pensar, nossa, qualquer um vai colocar que esse item é falso, né? Mentira, não concorda, porque é um item ruim. Mas também tem uma revisão de literatura que mostra que o efeito da desejabilidade social em instrumentos de psicopatia de autorrelato não afeta tanto assim as respostas. Mas isso porque esses instrumentos foram usados em pesquisas, em que não estava valendo nada. Então, às vezes a pessoa não tem um motivo para mentir ali. Mas se fosse uma avaliação numa empresa ou num contexto forense, talvez a pessoa tivesse mais por que mentir naqueles itens de psicopatia, que são itens teoricamente indesejáveis, certo? Então a gente tem que pensar nisso tudo para começar a construir o instrumento. Depois que a gente tiver estabelecido todos esses detalhes iniciais, a gente vai começar a criar itens de verdade. Quando a gente for criar itens, a gente tem que definir quais são os indicadores que a gente vai usar. Como eu estava falando aqui no slide anterior, nos slides anteriores, eu tenho que definir qual é o construto que vai ser avaliado, qual é a natureza desse construto. E quando eu for definir indicadores, eu vou levar em conta todas essas definições. Eu estava dando o exemplo da depressão, então eu vou continuar nesse exemplo. A depressão, a gente sabe que é composta por alguns sintomas. Não é só o humor triste ou vazio. É o humor triste, é a variação no sono, é a variação no apetite, no peso. Então, eu não posso ter um indicador só o indicador de humor triste, por exemplo, porque eu vou estar avaliando só uma parte da depressão, certo? Eu vou ter que ter indicadores de todos os sintomas. Se eu tiver como base modelos que têm 3 fatores, 4 fatores, 5 fatores, modelos teóricos mesmo, eu tenho que criar itens que consigam captar todos esses fatores. E quando a gente for criar esses indicadores, a gente pode também considerar a possibilidade de modelos hierárquicos e bifactor, que eu não vou explicar aqui agora, porque eu vi que o Nelson explicou como esses modelos funcionam, mas é talvez pensar na possibilidade de ter itens que eles podem não ser tão bem definidos em cada um desses indicadores, mas que captem uma característica geral daquele transtorno, certo? Quando eu for criar itens também, a gente tem que definir o formato de resposta. Se vai ser o formato Likert, que é o mais comum, né, que a gente usa, que é aquele formatinho que varia de 1 a 4, vai de discordo até concordo fortemente, por exemplo. A gente pode ter o formato de diferencial semântico, que é, por exemplo, de acordo com as respostas, de acordo com as extremidades abaixo, coloque o quanto você se considera, o quanto você acredita que você é assim em relações sociais, por exemplo. E do lado de cá tem extrovertido e do lado de cá tem introvertido. E aí tem 10 pontinhos aqui no meio. Aí a pessoa pode escolher o que fica mais perto do extrovertido, o que fica mais perto do introvertido. Tem formato de resposta de escolha forçada também, que é um formato interessante para controlar a desejabilidade social, por exemplo. Ele é um formatinho um pouco diferente, em que a pessoa
geralmente ela tem 3 possibilidades de resposta só, e ela tem que escolher uma daquelas 3. E a própria resposta já é um item, assim. Na própria resposta já vem uma frase contendo uma variação daquele construto. Então, por exemplo, vai ter uma frase que eu não machucaria animais de estimação nunca. Aí vai ter outra frase de eu machucaria animais de estimação se precisasse. E aí, os 2 itens, por exemplo, não são muito bons, né? Não são muito desejáveis, mas você é obrigado a escolher uma daquelas opções, que é o que está aparecendo para você. Em escalas Likert, a gente tem que tomar cuidado com pontos neutros, que é aquele ponto lá do meio de não sei, ou não se aplica a mim, porque pode ser uma saída muito fácil para o respondente. Ele pode ficar confuso com aquele item ali, isso numa escala Likert mesmo, e aí pode ser difícil para ele talvez responder ou escolher alguma coisa, e ele vai lá e marca essa resposta, por exemplo. É claro que talvez seja justificável no seu instrumento você ter esse ponto neutro, mas é uma coisa que precisa ser pensada. A construção de itens, ela vai acontecer em rodadas, não só a construção de itens. Gente, a construção de instrumentos, ela não é um processo linear. Você não vai começar aqui na criação de itens, em escrever os itens e vai terminar lá nas análises psicométricas e nunca mais vai voltar aqui nessa etapa. Talvez você tenha que voltar. Conforme a gente vai fazendo e vai testando e fazendo análises, a gente vai descobrindo problemas nos itens e talvez a gente tenha que voltar aqui e reformular alguns deles, tá? E aí uma coisa importante, que é uma dica que eu dou, é sempre construir mais itens do que você pretende ter na versão final. Por quê? A gente sempre, quando a gente faz as análises, a gente consegue identificar itens que não estão funcionando bem. E a gente vai excluir esses itens. A gente vai entender por que eles não estão funcionando bem e vai excluir. Mas nenhuma análise vai te mostrar que está faltando um item que capte tal característica daquele transtorno. Não existe análise que faz isso. Então, é muito melhor você ter mais itens, tentando englobar todas as características daquele transtorno, que depois a gente tira o que não funcionou tão bem. Mas pelo menos você tem todas as informações necessárias ali. E aí, quando a gente finaliza a criação de itens, existe uma etapa de avaliação da qualidade desses itens, seguindo alguns critérios, e daqui a pouquinho eu vou falar disso para vocês. Mas primeiro eu vou falar da redação de itens. Como que a gente pensa qual item tem que compor o meu instrumento? A primeira coisa é que o conteúdo daquele item tem que ser relevante para aquele transtorno que eu estou avaliando, para aquele construto de forma geral. É importante que os itens, eles descrevam comportamentos, pensamentos ou estados afetivos que estejam diretamente implicados pelo construto que eu vou avaliar. Porque lembra que o nosso modelo é um modelo reflexivo? Então, o meu transtorno, a minha variável latente, que explica a minha resposta ao item. Então, eu preciso que sejam coisas que estejam diretamente relacionadas com esse transtorno que eu estou avaliando. Os itens, eles devem ser o mais claro possível também. Então, algumas dicas na hora de escrever os itens. Evitar jargão, evitar termos da moda, que, por exemplo, agora todo mundo que lê o instrumento vai saber, mas talvez daqui a 2 anos ninguém saiba mais o que é aquela palavra que eu coloquei lá. Evitar itens com dupla negação também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar exemplos para vocês, mas só para enfatizar, não é evitar itens negativos, tá, gente? Itens negativos são importantes. O que não é muito legal é essa coisa da dupla negação, porque a pessoa que está lendo, ela vai se confundir. Ela vai ficar assim, mas eu não sei, mas aí eu concordo que eu não sei ou eu concordo que eu sei? Vira uma bagunça, fica difícil de interpretar, e aí a pessoa pode responder tendo interpretado o item de uma forma muito diferente do que você achou que ela interpretaria. É importante a gente evitar itens com 2 ideias também, porque a pessoa ela pode concordar com a primeira parte do item e não com a segunda, e ela vai ficar, ok, mas aí eu respondo que eu concordo ou que eu não concordo? Eu respondo que mais ou menos? É muito melhor você ter um item para cada uma dessas 2 ideias que você está tentando avaliar, do que um item com as 2. É importante também a gente tentar evitar itens que
ninguém vai concordar, ou que todo mundo vai concordar, porque esses itens não vão diferenciar ninguém. Pensando em saúde mental, uma das coisas mais importantes é a gente ter um instrumento que consegue diferenciar pessoas, certo? Diferenciar pessoas que têm um nível grave daquele transtorno e pessoas que não. Por exemplo, pessoas que precisam de intervenção e pessoas que não precisam. E aí, se eu tiver um item que todo mundo responde que sim, ele não vai me ajudar em muita coisa, certo? E se eu tiver um item que todo mundo responde que não, ele também não vai me ajudar em muita coisa. É importante também a gente evitar itens sugestivos ou itens que assumem que alguma pessoa fez alguma coisa em algum momento. Então, por exemplo, esse item aqui. Eu fico envergonhado quando eu vou mal em provas. Você está assumindo que aquela pessoa, eventualmente, vai mal em provas. E se aquela pessoa que está respondendo esse item nunca foi mal em nenhuma prova? Como ela responderia esse item? Porque não é uma realidade para a vida dela, certo? Agora, eu coloquei alguns exemplos de item aqui que não são bons itens. E aí, não sei se vocês querem participar, mas se vocês quiserem participar me falando por que que vocês acham que eles não são bons itens, seria legal. Por exemplo, esse primeiro item. Eu me sinto ansioso porque sei que as pessoas estão me julgando. Alguém sabe por que que esse item não é um bom item? Ele não é um bom item porque ele envolve duas ideias. Então, eu me sinto ansioso porque eu sei que as pessoas estão me julgando. Se você quer avaliar a ansiedade e avaliar o quanto a pessoa se sente mal com outras pessoas julgando ela, você pode fazer dois itens separados, você não precisa juntar essas duas ideias em um item só. Porque a pessoa ela pode ler esse item e falar, ok, eu me sinto ansioso, mas não é sempre. E, e isso aqui você assume também que as pessoas estão julgando, não é um item muito legal. No segundo item aqui, eu sinto uma absonância entre minha vida social e pessoal. Esse termo absonância é um termo que ninguém sabe o que significa. É abismo, tá, gente? Mas ninguém sabe, então vai dificultar as pessoas a entenderem o seu instrumento e a responder adequadamente esse item. O próximo item. Eu nunca penso que não sou bom o suficiente. Esse é um exemplo de item com dupla negativa, que é o item que vai dar nó na sua cabeça. Vocês que estão vendo, tenta pensar, se tivesse uma escala aqui de 0 a 4, sendo 4 concordo fortemente e 0 discordo fortemente, o que vocês responderiam? Eu acho que eu até conseguiria chegar a um momento ali que eu ia tentar responder alguma coisa, mas eu acho que eu ia gastar um tempo nesse item e ia confundir bastante a minha cabeça. E aí os pacientes não gastam, né? Esse que é o problema. Esse Quando que é o eles problema. né? O Sim. cara vai ler e vai falar, marca aqui qualquer um. E aí acaba que ele não dá uma resposta verdadeira. Às vezes não é nem porque ele tá fingindo, às vezes é o careless responding, né? Que é aquela resposta, tanto faz, só vou responder aqui. Porque ele não vai ficar raciocinando ali 10 minutos o que que esse item significa, se é sim ou se é não para ele. E tem um último exemplo aqui, que é, em algumas situações eu tenho vontade de chorar. Gente, eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, em alguma situação, tem vontade de chorar. Então, esse é o exemplo de item que todo mundo ia responder que sim, por exemplo. Se fosse uma escala, se fosse um item dicotômico de sim ou não, todo mundo ia responder que sim, certo? Então, ele é um item que não diferencia tanto. Você quer avaliar o quanto o humor daquela pessoa é deprimido, vendo essa coisa da vontade de chorar, você pode colocar, nossa, frequentemente eu sinto vontade de chorar. Aí já é uma coisa que não é todo mundo que vai endossar. Já é uma coisa mais específica, né, do transtorno mesmo. Então, exemplos de itens para evitar, tá, gente? São esses aqui. E aí a gente tem algumas possibilidades na redação de itens. Uma possibilidade é a redação de itens balanceados, e isso é importante e interessante para a gente poder controlar a aquiescência. Dá para fazer com qualquer instrumento, de qualquer construto, de qualquer transtorno, e é uma chance de ter um score mais, não sei se é curado é a palavra certa,
do quanto aquela pessoa tem aquele traço ou aquele transtorno, porque é um viés está sendo eliminado, pelo menos. A aquiescência, eu sei que vocês já ouviram isso agora há pouco, mas é a tendência a concordar com os itens, independente do conteúdo deles. Então, pode ter 2 itens na mesma escala que são contraditórios, e a pessoa que tem esse estilo de resposta tende a concordar com os 2, certo? A gente tem a possibilidade de redigir itens neutralizados ou em quádruplets também, que é para controlar a desejabilidade social, que é um outro viés de resposta bem importante. Itens balanceados. Como que a gente pode redigir itens balanceados? Eu trouxe um exemplo aqui com autoestima. Um item de autoestima. Na maior parte do tempo, eu estou satisfeito comigo mesmo. Esse é o item que tipicamente a gente vai encontrar no instrumento. A construção de itens balanceados consiste em eu ter um item positivo, o polo positivo do construto que eu estou avaliando, e ter um item negativo. Uma coisa importante é que o item negativo não necessariamente precisa ter a palavra não. Tem outras formas a gente escrever um item negativo sem ter a palavra não, tá? Eu já vi muita gente falando que não pode ter a palavra não, porque pode confundir a pessoa. Eu não sei o quanto isso é verdade verdadeira mesmo, mas eu evito muitas vezes a palavra não quando eu estou escrevendo instrumentos, porque eu acho que às vezes pode bagunçar um pouco a cabeça de quem está respondendo. Mas a gente tem outras possibilidades, por exemplo, esse aqui. Seria um item balanceado. Frequentemente eu tenho dificuldades para gostar de mim mesmo. É o conteúdo, o polo negativo da autoestima, certo? E aí, como eu tenho um item positivo, um item negativo, se a pessoa ela tem esse estilo aquiescente de resposta, ela vai tender talvez a concordar um pouquinho mais com os 2 itens, mas eu consigo controlar isso por meio de análises, por exemplo, usando o Mimic ou o intercepto randômico, para verificar a influência da aquiescência e ter scores sem essa influência, certo? A redação de itens neutralizados agora. Eu vou dar um exemplo com empatia. Olha, esse exemplo é um exemplo de item de baixa empatia. Pouco me importa os sentimentos das pessoas. Qual que é a ideia de itens neutralizados? É reescrever o item de forma que quando a pessoa bata o olho nele, ela não consiga saber se é um item socialmente desejável ou não. E aí vai ser engraçado, eu vou mostrar alguns itens aqui para vocês. Algumas pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, mas esse item eu acho que é desejável sim. E outra pessoa vai falar, mas eu acho que não é desejável não. E isso é interessante, porque, ok, você, fulano 1, interpretou que é mais desejável, mas o fulano 2 interpretou que o mesmo item é menos desejável. E então a gente controla um pouco esse viés de desejabilidade, porque a pessoa não vai ficar tão óbvio para ela se aquele item deve ser respondido de uma forma ou de outra. Então, olha, uma tentativa de neutralizar esse item aqui de pouco me importa os sentimentos das pessoas seria, se for necessário, consigo não me importar tanto com os sentimentos das pessoas. Porque a pessoa continua não se importando com os sentimentos das pessoas. Mas você dá uma ideia no item que é só quando é muito necessário que isso acontece. E aí você mistura uma parte indesejável, que é não se importar com os sentimentos das pessoas, com uma parte um pouquinho mais desejável, que é se for necessário. E aí, por exemplo, uma das formas que a gente avalia se o item está adequadamente neutralizado ou não é mandando para juízes avaliarem a desejabilidade social desse item, desses itens, né? E aí você pede para juízes, e esses juízes podem ser pessoas leigas, tá? Não precisam ser juízes especialistas, avaliarem o item de 0 a 10. O quanto esse item é socialmente desejável, sendo 0 muito indesejável e 10 muito desejável. E aí, quando a gente tem esse primeiro item, pouco me importa os sentimentos das pessoas, é muito provável que a gente vai ter uma nota de desejabilidade social de uma média, né, de todos os juízes que avaliaram, de 1, 2, talvez até 0, né, se for um item muito indesejável. Quando a gente consegue neutralizar o item, a gente espera ter uma média de avaliação de desejabilidade dos juízes de 5, que é o meio termo.
ali de 4 até 6 a gente considera que, ok, foi adequadamente neutralizado. E aí, esse processo de neutralização de itens, ele exige algumas rodadas, porque talvez eu mande para juízes esse item aqui, e aí eu consiga uma nota 7 nesse item, no segundo. Se for necessário, consigo não me importar tanto com o sentimento das pessoas. 7 ainda é muito desejável. Ainda não está ali na faixa do 4 a 6, que eu considero neutro. Então, eu provavelmente vou ter que pegar esse item, reescrever ele, tentando deixar ele um pouco mais indesejável, porque os juízes já me mostraram que ele está desejável demais ainda. E aí, depois eu mando de volta para os juízes, até eu conseguir alcançar essa notinha de 4 a 6 de desejabilidade, certo? Aí eu trouxe um outro exemplo, que seria, eu me preocupo excessivamente com os sentimentos das pessoas. Esse seria um item de alta empatia, né? Eu me preocupo muito com os sentimentos das pessoas. Eu posso tentar neutralizar ele, em alguns momentos eu me preocupo com os sentimentos das pessoas. Mas eu só saberia de fato se esse item está mesmo neutralizado depois de mandar para avaliação de juízes e verificar essas médias de desejabilidade social. Além disso, quando a gente avalia a neutralização de itens, depois que o instrumento tiver construído, já tiver coletado dados, eu tenho que verificar se essa média de desejabilidade social não é correlacionada com o fator, com empatia mesmo, com o score total, tá? E aí, formas de avaliar esses itens aqui, a gente tem que, depois a gente faz análises fatoriais, normais mesmo, porque a gente já controlou a desejabilidade na construção do item. Aí, uma outra forma de controlar a desejabilidade é a redação de itens por quádruples. Como que a gente faz isso? A gente tem que entender que os itens, eles têm um polo descritivo, quando a gente está falando de desejabilidade social. Eles têm um polo descritivo e um polo valorativo. O que é o polo descritivo? É o polo que avalia o construto. Então, eu posso ter autoestima e baixa autoestima, alta empatia, baixa empatia. Mas eu tenho também o polo valorativo, que é alta desejabilidade social, baixa desejabilidade social. A tentativa da redação de itens em quádruplets é ter itens que combinem diferentes polos descritivos com diferentes polos valorativos. Então, eu quero ter um item que seja de empatia, por exemplo, que seja autoempatia e com alta desejabilidade social, alta empatia e baixa desejabilidade social, baixa empatia e alta desejabilidade, baixa empatia e baixa desejabilidade, porque depois eu consigo controlar o efeito da desejabilidade social usando esses itens. Eu trouxe um exemplo aqui de empatia ainda, tá? Por exemplo, sou indiferente aos sentimentos dos outros. Esse é um item que tem o polo descritivo negativo, ou seja, baixa empatia, e o polo valorativo negativo também. É um item socialmente indesejável. Depois, eu coloco meus sentimentos em segundo plano para priorizar os sentimentos dos outros. Aqui eu tenho um polo descritivo positivo, autoempatia, mas um polo valorativo negativo, porque eu estou me colocando em segundo plano para me preocupar com os sentimentos das outras pessoas. Isso não é socialmente desejável, né? Então, eu consigo ter o polo negativo, mesmo quando o polo descritivo é positivo. Um próximo exemplo, eu me importo com os sentimentos das pessoas. Esse seria um exemplo de polo descritivo positivo, de alta empatia, e polo valorativo positivo também, porque é socialmente desejável. E, por fim, eu consigo me distanciar dos sentimentos das pessoas, que seria um item de baixa empatia, mas de alta desejabilidade social, porque é uma habilidade interessante eu conseguir não me misturar tanto com os sentimentos das outras pessoas, conseguir focar mais em mim, por exemplo. Isso é só um exemplo, mas dá para fazer com outros construtos, com outros transtornos, dá para a gente tentar fazer com várias coisas. E aí tem algumas outras possibilidades de construção de instrumentos e de itens que são um pouquinho diferentes, a gente não vê tanto, mas que podem ser úteis para alguns transtornos, para alguns traços de personalidade, por exemplo.
Um exemplo, uma outra possibilidade são os itens de julgamento situacional. Como que esses itens funcionam? Você apresenta uma situação-problema para o respondente e cada opção de resposta vai representar um nível do traço que você está avaliando. Em vez de você colocar o traço e colocar o quanto você concorda de 0 a 4, você dá situações concretas para aquela pessoa e aí ela vai escolher a situação que é mais adequada a ela, o que ela faria se aquilo acontecesse com ela. Então, por exemplo, imagine que você chegou na escola e que no primeiro horário é aula de física. Ao entrar na sala, o professor anuncia que haverá uma prova surpresa sobre o conteúdo do semestre inteiro. Frente a essa situação, você entra em pânico e começa a se sentir mal? B. Leva um susto muito grande, mas não chega a ser pânico? C. Sente um nervosismo a princípio, mas logo se acalma? E D. Recebe a notícia com calma, sem sentir qualquer nervosismo. Vocês podem ver que está avaliando o quanto essa pessoa é calma, certo? Só que em vez de colocar ali, eu sou muito calma, de 0 a 4, o quanto você concorda, é uma forma diferente de apresentar o item para a pessoa, com situações mais concretas. E uma outra possibilidade que eu trouxe aqui é a redação de itens usando vinhetas âncora. Esses itens avaliam comportamentos de pessoas fictícias. Você vai pedir para o seu respondente avaliar comportamentos de outras pessoas. É uma forma interessante também de controlar a desejabilidade social. Porque talvez se você perguntasse para o fulano se ele acha ou se ele faz tal coisa, ele poderia dizer que não, se ele achar que tal coisa é errado. Mas se você colocar a mesma situação com uma pessoa externa, talvez ele responda mais corretamente, mais sinceramente. Então, a gente pede para o respondente avaliar comportamentos de pessoas fictícias, e as pessoas fictícias são exemplos de diferentes níveis da variável que eu estou tentando avaliar. Então, um exemplo. Você conta uma historinha aqui, eu estou contando a historinha do João, que está sempre correndo contra o tempo, e chega em suas reuniões de trabalho, quando todos já estão sentados em seus lugares e seus chefes já começaram a falar. Quando combina de encontrar alguém, chega sempre vários minutos depois de outra pessoa, sem ter chegado ao local combinado. E aí eu pergunto para a pessoa, quanto você acha que o João é pontual? E a pessoa vai responder de 1 a 5. Veja que ela está falando do João e não dela mesma, tá? Agora, como que a gente avalia a qualidade dos itens que a gente escreveu? Geralmente, a gente manda esses itens para juízes especialistas avaliarem a pertinência deles ao construto que eu estou tentando avaliar e ao contexto de avaliação que eu estou propondo, e também avaliar a clareza do item. Se eu já tiver ideias de qual fator, qual indicador específico aquele item vai compor no meu instrumento, eu posso perguntar para o juiz também se, além de ser pertinente para um fator geral de depressão, para o transtorno de depressão, se é pertinente para aquele fator específico de humor triste, por exemplo. E aí os juízes vão avaliar, e aí fica a seu critério, se vai ser sim ou não, se vai ser de 0 a 4, quanto ele acha que aquele item é coerente. E aí depois vocês vão avaliar a concordância dos juízes. Muitas vezes a gente usa o ICC para avaliar isso. E a gente pode pedir para esses juízes também avaliarem a clareza do item. A clareza mesmo da redação do item. Se está dando para entender o que é para responder naquele item. Depois que os juízes devolverem para vocês a avaliação, vocês vão reformular com base nas sugestões que eles fizeram. Se tiver itens que o índice de concordância entre os juízes não está muito legal sobre o item ser adequado, vale a pena olhar aquele item, ver o que está acontecendo. É sempre importante deixar um espaço para os juízes colocarem observações quando eles estão avaliando os itens, porque às vezes não é uma coisa tão específica. Às vezes o juiz acha que, ok, eu entendo esse item, mas eu acho que se você colocar mais assim, se você deixar ele mais patológico, ele vai ser melhor para o seu instrumento. Então é importante deixar esse espaço para o juiz dar opiniões e dar sugestões. E é legal também a gente fazer uma aplicação com um público-alvo, pode ser pouca gente, mas é para verificar se o público-alvo
consegue compreender aqueles itens. Essas pessoas não vão avaliar a pertinência do item ao construto, se ele é importante para aquele construto ou não é. Essas pessoas só vão avaliar se dá para entender aquele item, certo? Então, por exemplo, numa coleta com um instrumento que está sendo feito para crianças, é muito importante verificar se as crianças estão entendendo o que você quer naquele item específico. Geralmente, se for um instrumento que vai ser usado com pessoas que têm alto nível de escolaridade, talvez isso não seja tão importante, mas também não custa nada fazer para depois, lá na frente, você não ter problemas com uma etapa inicial da construção do seu instrumento. Depois que tiver o resultado dessas avaliações do juiz e dessa aplicação com o público-alvo, se o público-alvo fizer alguma sugestão também, é importante reformular, visando que todos os itens sejam o mais claros possíveis, que o instrumento esteja compreensível e que esteja avaliando aquilo que ele está se propondo a avaliar. Depois que a gente finalizou essa construção de itens e avaliação inicial da qualidade deles, a gente vai para a coleta empírica mesmo, para a coleta de dados, porque é só a partir da coleta de dados que eu vou poder ter informações necessárias para analisar mesmo o meu instrumento. A gente teve até aqui uma etapa muito mais de validade de construto, que é para saber se meus itens captam adequadamente o construto que eu estou me propondo a avaliar, mas eu não sei como isso está funcionando na prática. As pessoas, os juízes, por mais especialistas que eles sejam, eles são como você que está construindo o instrumento, eles acham que vai funcionar, mas a gente não sabe, a gente só vai saber depois que efetivamente a coleta de dados for realizada, porque aí a gente vai poder passar para a etapa analítica, que é a etapa onde a gente vai fazer várias análises psicométricas. Uma coisa importante é que lembra que eu bati o pé agora de, olha, a gente tem que ter clareza sobre qual construto a gente está avaliando, quantos indicadores formam aquele construto, ou aquele construto é formado por quantos indicadores. Se for um transtorno, quais são os sintomas desse transtorno? Eu tenho itens que captam todos esses sintomas? Porque uma das análises que a gente vai fazer são análises para buscar evidências de validade baseadas em estrutura interna. Então, se eu estou criando um instrumento para avaliar a psicopatia, com base no modelo triárquico da psicopatia, que é um modelo que tem 3 fatores, eu espero que, no mínimo, eu vá encontrar 3 fatores no meu instrumento, certo? E eu posso fazer isso por análise fatorial exploratória ou confirmatória, são só hipóteses diferentes, né? Mas eu espero que isso aconteça. Se não acontecer, provavelmente é porque eu deixei faltar algum indicador antes lá na minha etapa de construção de itens. É claro que a gente tem que olhar muito bem. Não é porque não replicou que o meu instrumento é necessariamente ruim. Se não replicar, mas, nossa, eu encontrei uma estrutura de 4 fatores que é coerente com alguma literatura, que, olha, é coerente com sintomas de psicopatia, e eu estou fazendo até um avanço aqui nisso que eu descobri, legal, mas geralmente a gente espera já encontrar algum tipo de estrutura, e é importante que a gente encontre para mostrar que, olha, depressão tem 2 fatores, meu instrumento avalia os 2, certo? Uma outra coisa importante aqui da evidência de validade baseada na estrutura interna é que geralmente a gente faz análise de consistência interna, né? Essas 2 análises permitem que a gente exclua itens que não são tão bons. Uma forma de fazer isso é, na análise fatorial, verificar itens que não estão carregando muito bem os fatores, que ficaram com a carga fatorial muito baixinha. Isso indica que o item não está contribuindo tanto para aquele fator. Mas a gente tem que pensar que, se eu tirar todos os itens que não estão carregando tão bem nesse fator, eu vou ter um fator bem homogêneo, né? Minha consistência interna vai ficar ótima, excelente. Mas talvez eu esteja negligenciando partes desse fator. Então, não é só você pegar e sair tirando os itens que não carregaram também, e eu vou manter só... Eu quero um fator com 6 itens, eu vou manter os 6 itens que tiveram a maior carga de todas. Porque talvez tenham itens ali no meio que são bem redundantes. Isso precisa ser olhado também. Se eu tenho 2 itens muito redundantes, os 2 vão ter carga fatorial super alta. Só que será que eu preciso ter os 2 mesmo? Será que eu não posso excluir um deles e ficar só o que tem com a carga mais alta
e dar preferência para um item, talvez, que tenha carga fatorial um pouquinho mais baixa, mas que está me acrescentando uma informação diferente sobre esse traço, sobre esse transtorno, sobre esse construto. A gente também tem que fazer análises que busquem evidências de validade baseadas na relação com outras variáveis, e essas evidências elas podem ser convergentes, discriminantes e de critério. O que é convergente? Por exemplo, eu espero que pessoas que têm depressão tenham também ansiedade, por exemplo, são construtos relacionados. Não é 100% verdade isso que eu estou falando, mas é só uma coisa para a gente pensar. É possível que isso aconteça. Então, se eu aplicar um instrumento de depressão e um instrumento de ansiedade, eu espero que eles sejam correlacionados, né? Isso, se eu fizer isso e o meu instrumento de depressão se correlacionar com um instrumento de ansiedade ou com outro instrumento de depressão que eu estou usando como parâmetro de que é um bom instrumento, por exemplo, quer dizer que, bom, parece que o meu instrumento está funcionando da forma que ele deveria, porque ele se correlacionou positivamente, a magnitude foi boa. E se for discriminante, a ideia é a mesma, mas com construtos opostos. Por exemplo, eu tenho uma escala de empatia e eu tenho uma escala de insensibilidade. É esperado que a correlação entre elas seja negativa, né? Que elas sejam diferentes. E aí seria uma evidência de validade discriminante, porque eu estou mostrando que o score do meu instrumento vai ao contrário do score desse outro instrumento, que é esperado que seja contrário mesmo. E a de critério é quando a gente consegue predizer uma variável da vida real. Então, por exemplo, eu criei meu instrumento de depressão, eu tenho eu tenho um grupo clínico de pessoas já diagnosticadas com depressão, e aí eu consigo provar que o meu instrumento consegue predizer esse grupo de pessoas que têm depressão, por exemplo, uma variável critério. E esse é o tipo de evidência de validade, é um dos tipos mais importantes quando a gente fala de saúde mental. Eu acho que eu falei um pouquinho disso no comecinho da minha apresentação, mas é como eu gostaria de terminar também. Quando a gente fala de saúde mental, acho que o que a gente mais quer é conseguir discriminar pessoas, diferenciar pessoas. Porque eu preciso saber o quanto aquela pessoa está prejudicada por aquele transtorno, o quanto ela precisa de intervenção, o quanto eu preciso dar assistência para ela, por exemplo, o quanto eu preciso iniciar uma intervenção medicamentosa, talvez, se for o caso. E eu só vou conseguir saber isso se meu instrumento conseguir diferenciar pessoas que têm depressão ou níveis altos de depressão de pessoas que não têm. E uma das formas de fazer isso é verificando a capacidade discriminativa do instrumento, usando, por exemplo, variáveis critério. Que é isso, eu aplico meu instrumento em pessoas que têm depressão e pessoas que não têm, e verifico se o meu instrumento consegue diferenciar adequadamente esses dois grupos. Eu consigo estabelecer pontos de corte no meu instrumento que consigam diferenciar esses dois grupos. E aí eu acho que é isso que eu queria falar de forma geral. E o André agora vai falar um pouquinho para vocês sobre como achar esses pontos de corte